Olá, bem-vindo ao programa Nas Trilhas da Vocação, um programa que vai ao ar através do canal do YouTube Rede Ângelos, da paróquia Santo Antônio Maria Claret, falando diretamente aqui do Alto Boqueirão, em Curitiba, e chegando até a sua casa através das redes sociais. Eu sou o irmão Marcelo, aqui está também o irmão Damião, e aqui você encontra as principais atualizações sobre os temas relacionados à doutrina e à formação católica. Este programa é o seu ponto de encontro semanal para que você possa saber e falar sobre assuntos de um jeito que você nunca viu. No episódio de hoje vamos conversar sobre a Páscoa, mergulhando na história da Páscoa, no mistério pascal celebrado por nós cristãos, que é a fonte da nossa fé cristã. Acompanhe os detalhes agora. Pegue seu café, fique com a gente e vamos agora pedindo a luz do Espírito Santo e a graça de Cristo ressuscitado com a oração inicial que será proferida pelo irmão Damião. Conosco, Senhor, nos acompanhe, embora não sempre tenhamos sabido de te reconhecer. Fica conosco, porque em torno de nós se vão fazendo mais densas as sombras, e você é a luz. Em nossos corações se insinua a desesperança, e você os faz arder com a certeza da Páscoa. Estamos cansados do caminho, mas você nos conforta na fração do pão para anunciar a nossos irmãos que, na verdade, você ressuscite e que nos deste a missão de ser testemunhas de sua ressurreição. Fica em nossas famílias, as ilumine em suas dúvidas, apoia em suas dificuldades e as console em seus sofrimentos e na fadiga de cada dia, quando em torno delas se acumulam sombras que ameaçam sua unidade e sua natureza. Fique, Senhor, com nossas crianças e com nossos jovens, que são a esperança e a riqueza de nossa comunidade. Protege-os de tantas insídias que atentam contra a sua inocência e contra a sua legítimas esperanças. Ó bom pastor, fica com nossos idosos e com nossos doentes. Fortalece a todos em sua fé para que sejam seus discípulos e missionários. Queridos irmãos e irmãs, queremos refletir no dia de hoje, neste programa, nas trilhas da vocação, sobre uma passagem bíblica muito interessante da nossa Bíblia, que é a passagem dos discípulos de Emaús. Aqueles discípulos que caminhavam, aqueles discípulos que estavam desolados por não terem visto ainda o Senhor ressuscitado. Mas ao longo do caminho, eles fazem uma experiência. Eles fazem uma experiência do ressuscitado. E a partir daí, eles começam a acreditar no significado, acreditar no ressuscitado, a acreditar em Cristo que ressurgiu da morte. Significa recusar, aceitar que nossa vida seja meramente um breve interlúdio entre dois imensos vazios. Ao confiar em Jesus ressuscitado por Deus, sentimos, desejamos e cremos que Deus está guiando o anseio por vida, justiça e paz. O anseio que reside no coração da humanidade e em toda a criação,
rumo à sua verdadeira realização. Acreditar no ressuscitado significa confiar numa vida sem pobreza nem dor, sem tristeza nem lágrimas. Finalmente, veremos aqueles que chegam de barco alcançarem sua verdadeira pátria. Acreditar no ressuscitado significa estender a mão com esperança a tantas pessoas doentes, com enfermidades crônicas, com deficiências físicas e mentais, pessoas mergulhadas na depressão, cansadas da vida e em constante luta. Um dia elas saberão o que é viver em paz e com saúde perfeita. Elas ouvirão as palavras do Pai: entrem para sempre na alegria do seu Senhor. Crer no Cristo ressuscitado significa recusar e aceitar que Deus permanecerá para sempre um Deus oculto, cujo olhar, ternura e abraço não podemos conhecer. Nós o encontraremos gloriosamente encarnado para sempre em Jesus. Acreditar no ressuscitado significa confiar em nossos esforços por um mundo mais humano e alegre, que não será em vão. Um dia abençoado, os últimos serão os primeiros, as prostitutas nos precederão no reino de Deus. Acreditar no ressuscitado significa saber que tudo ficou inacabado aqui. Tudo o que não pode ser, tudo que estragamos com nossa falta de jeito ou nosso pecado, alcançará a salvação, alcançará a plenitude em Deus. Nada se perderá daquilo que vivemos com amor ou aquilo a que renunciamos por amor. Acreditar no ressuscitado significa ter esperança de que os momentos de alegria e as experiências amargas, as marcas que deixamos nas pessoas e nas coisas, tudo que construímos com amor serão transformados. Não conheceremos mais amizades que terminam, festas que acabam ou despedidas que trazem tristeza. Deus será tudo em todos. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-os, partiu e lhes distribuía. Todos temos experiências que o passado carrega, lembranças de fatos e de vivências negativas. Crises, fracassos, decepções, rejeições, erros, pecados, os desencontros, quebradas e rupturas, costumamos deixar feridas. Tudo isso passa na memória e continua influenciando negativamente no presente. Se a memória não é evangelizada, ela continua remoendo aquilo que aconteceu, num desgaste muito grande de energia. Não há mudança e conversão se não houver mudança da memória. A cena do encontro de Jesus ressuscitado no caminho de Emaús nos revela um longo diálogo amigável, que certamente foi marcado na memória dos 2 discípulos que fugiam de Jerusalém após o evento da paixão. Tudo o que havia acontecido com Jesus continuava presente na memória e no coração dos 2 discípulos. Conversavam sobre o que significou para eles o encontro com Jesus,
a convivência com ele, o fascínio exercido sobre eles pelo anúncio do Evangelho e pela esperança da libertação de Israel. Conversavam e discutiam também sobre a crucifixão e a morte de Jesus. No fundo do coração dos discípulos havia um grande vazio que inconscientemente queriam preencher conversando. Estavam confusos e desorientados, mas não se separaram, não conseguiam entender-se, mas continuavam a caminhar lado a lado e a conversar. Uma conversa carregada de tristeza, sem sentido, um diálogo de fracassados que não levava a lugar nenhum. Foi justamente no meio desta conversação, triste e sem esperança, que o ressuscitado se fez presente. O forasteiro, ao juntar-se a eles no caminho, ajudou-os a recontar a história, gentil e gradualmente, partindo dos relatos bíblicos, o ressuscitado foi aquecendo o coração dos dois discípulos, para que eles pudessem reinterpretar e ressignificar os fatos que tinham acontecido em Jerusalém, até surgir uma nova perspectiva. Lentamente eles foram fazendo a travessia de uma memória pesada, triste, doente, a uma memória saudável, curativa e aberta ao futuro. Reler o passado à luz de um horizonte maior de sentido é altamente libertador. Novos recursos internos são mobilizados e a vida começa a se movimentar, saindo do fatal ponto morto. As lembranças e os pesadelos dos relatos traumáticos sempre reaparecem e, apesar da passagem do tempo, permanecem nítidos e incontroláveis. No entanto, é preciso iluminá-las e situá-las no contexto dos relatos da história da salvação do nosso Deus. Só assim, tudo adquire novo sentido. A história pessoal de cada um de nós deixa de ser inimiga que alimenta a culpa e torna-se companheira na nossa estrada. Quando alcançamos uma nova perspectiva, sempre determinada experiência traumática ou frustrante, a esperança e o entusiasmo por viver vêm a habitar nosso interior. Trata-se de um momento tão fortalecedor e jubiloso que estremecemos reverentes diante daquilo que vemos. Na narrativa de Emaús, o forasteiro cria um círculo de amor em que os discípulos contam sua história em segurança e começam a reconstruir a confiança. Foi criando um ambiente de hospitalidade e acolhida. A Páscoa ocorre quando encontramos em Jesus não um amigo morto, mas um forasteiro vivo. Esta experiência do encontro com o Senhor e de seu reconhecimento que transforma radicalmente a vida dos dois discípulos. Este é o itinerário da fé pascal, que é longo e penoso, mas que realiza uma verdadeira reviravolta nos pensamentos e sentimentos, nos ideais e na conduta daqueles que o percorrem até o fim.
É na estrada que essa história começa a se desenrolar. O nó do problema não é a situação de fracasso de Jesus, como os discípulos pensam. O que está verdadeiramente com foco é a situação deles. Não é Jesus que desaparecera, eles é que ainda não conseguiam vê-lo e reconhecê-lo, prisioneiros de uma tristeza e de uma cegueira tal que os impediam de aceitar a situação pascal de Jesus. Também eles precisam passar pela experiência de ressurreição, pois permanecem enfaixados no túmulo do passado e no do fracasso. Os 2 discípulos veem Jesus, mas não o reconhecem, porque a visão deles é ainda a visão pré-pascal. Após esta reflexão sobre esta linda passagem dos caminhos de Emaús, dos discípulos de Emaús, queremos também caminhar com Jesus nas estradas da vida, olhando para a figura dos santos, olhando para a figura daqueles que já fizeram esta experiência de reconhecer Jesus em suas vidas, de reconhecer Jesus no partir do pão, de reconhecer Jesus na presença da comunidade viva e eficaz. Nós queremos também olhar para a figura dos santos, olhar para Maria, o Imaculado Coração de Maria que está aqui no fundo do nosso cenário, olhar também para São Carlo Acutis, aquele que nos incentiva, que nos remete a Jesus, nos leva até Jesus, para que possamos fazer este caminho com Jesus até o céu. Porque Carlo Acutis vivia a Páscoa como a celebração máxima da vitória de Cristo. Focado sempre na Eucaristia, ele dizia que era a sua estrada para o céu. A espiritualidade pascal de Carlo, agora São Carlo Acutis, destaca a alegria da ressurreição, a esperança, a caridade concreta e a vitória da vida sobre a morte. Alguns pontos principais sobre a Páscoa na vida de Carlo Acutis. Primeiramente, ele tinha sempre a Eucaristia como centro. E aqui é bonito porque algumas semanas atrás nós vivenciamos em nossa paróquia a primeira Eucaristia de 18 adolescentes. E esses adolescentes, esses jovens que receberam pela primeira vez o corpo e o sangue de Cristo na hóstia consagrada, agora veem a Eucaristia como a presença viva de Jesus ressuscitado, que é essencial para a vivência da Páscoa do Senhor. A alegria na ressurreição também era uma certeza que tomava o coração de Carlo Acutis e que deve tomar o nosso coração. Ele encorajava a viver a alegria pascal, não com cara de Sexta-feira Santa, mas com esperança e renovação pessoal. Não com cara de cemitério, mas com cara de quem reconhece e de quem teve uma experiência com Jesus. Ele foi o influenciador da esperança. Hoje em dia nós temos tantos influenciadores
nas redes sociais, mas o Carlo Acutis foi alguém que influenciou as pessoas, sobretudo, a ter e a viver com esperança. A sua missão era levar os jovens a entenderem a Páscoa como o recomeço e a vitória do amor de Deus. O seu testemunho de vida, a sua devoção, inspira devotos e devotas a praticarem a caridade e a fé no cotidiano, especialmente durante o tempo pascal. A mensagem de Carlo Acutis para a Páscoa é de que Cristo vive e por isso a morte não tem a última palavra. Querido irmão, querida irmã, chegando ao final do nosso programa, queremos encerrar este momento com uma meditação para o nosso coração. Eu convido você agora a refletir sobre tudo isso que nós ouvimos, escutamos no programa de hoje. E para que você possa meditar no seu coração, para que você possa meditar na sua oração, eu deixo este questionamento. Primeiramente, o tempo pascal é uma escola de leitura orante da nossa história, pois nos ajuda a abrir os olhos para a sua novidade inesgotável. Faz arder o nosso coração, desperta o desejo e mobiliza todas as nossas capacidades para um compromisso de ação na história pessoal e coletiva. Pablo Neruda, certa vez, dizia em uma de suas poesias: há feridas que, em vez de abrir nossa pele, abrem nossos olhos. A memória desempenha aqui um papel essencial. Quando evangelizada, é a que permite abrir as portas e pôr em movimento os dinamismos de vida, muitas vezes reprimidos pelas crises, feridas e fracassos. Meu irmão, minha irmã, deixo esta pergunta para você ao final do programa de hoje. Na estrada da sua vida, o que tem predominado? Uma memória doentia que apenas traz tristeza ao meu coração, ou uma memória agradecida que me traz uma alegria em viver, memórias que nos trazem uma vontade de viver? Qual destas memórias você tem prevalecido na sua vida? Reflitamos e juntos façamos a nossa oração final. Estes dias encontrei uma bela oração, muito semelhante à passagem do Evangelho que acabamos de ler, de ouvir e de meditar, mas ainda mais bonita, que é atribuída ao Padre Pio. Ela me convenceu e me comoveu profundamente. Ela me lembrou dos discípulos de Emaús, quando eles pediram a Jesus: permanecei conosco. Por isto, nesses dias, esta tem sido a minha oração, e eu convido que seja a oração de cada um de vocês neste momento. Permaneceis, Senhor, comigo, porque é necessária a vossa presença, para não vos esquecer. Sabeis quão facilmente vos abandono. Permaneceis, Senhor, comigo, pois sou fraco e preciso da vossa força, para não cair tantas vezes. Permaneceis, Senhor, comigo,
porque sois a minha luz e sem vós estou nas trevas. Permaneceis, Senhor, comigo, pois vós sois a minha vida e sem vós esmoreço no amor. Permanecei comigo, porque vós sois a minha luz e sem vós estou nas trevas. Permanecei comigo, porque para dar-me a conhecer a vossa vontade. Permanecei comigo para que ouça a vossa voz e vos siga. Permanecei comigo se quereis que vos seja fiel. Permanecei comigo, porque por mais pobre que seja a minha alma, deseja ser para vós um lugar de consolação e um ninho de amor. Permanecei, Jesus, comigo, pois é tarde e o dia declina. A vida passa, a morte, o juízo, a eternidade se aproximam e é preciso refazer minhas forças para não me demorar no caminho. E para isso tenho necessidade de vós. Já é tarde e a morte se aproxima. Temo as trevas, as tentações, a aridez, a cruz, os sofrimentos. E quanta necessidade tenho de vós, meu Jesus. Permanecei comigo, porque nesta noite da vida, de perigos, preciso de vós. Fazei que, como vossos discípulos, vos reconheça na fração do pão, que a comunhão eucarística seja a luz que dissipa as trevas, a força que nos sustenta e a única alegria do nosso coração. Permanecei comigo, porque na hora da morte quero ficar unido a vós, se não pela comunhão, ao menos pela graça e pelo amor. Permanecei comigo, porque é só a vós que procuro, vosso amor, vossa graça, vossa vontade, vosso coração, vosso espírito, porque vos amo e não peço outra coisa, senão amar-vos mais. Com um amor firme, prático, amar-vos de todo o meu coração, de todo o nosso coração, na terra, para continuar a vos amar perfeitamente por toda a eternidade. Amém. Chegamos então ao final do nosso programa Nas Trilhas da Vocação. Queremos convidar você a estar conosco, a continuar conosco, acompanhando a nossa web rádio Rede Ângelos, através do canal do YouTube, e também participar da nossa paróquia Santo Antônio Maria Claré. Temos missa todos os sábados às 19 horas, nos domingos às 10 horas da manhã e às 19 horas da noite, e ao longo da semana temos também uma vasta programação. Venha, se informe conosco, entre nas redes sociais de nossa paróquia, Paróquia Santo Antônio Maria Claré, também nas redes sociais da Rede Ângelos, conheça as nossas atividades e venha juntos caminhar juntos como os discípulos de Emaús, para que possamos nos encontrar, para que possamos reconhecer o próprio Cristo que caminha conosco. Uma feliz Páscoa a todos vocês, Deus abençoe e até o nosso próximo programa.